Deus, não consiste que eu seja o carrasco que sangra as ovelhas, nem uma ovelha na mão dos algozes. Ajuda-me a dizer sempre a verdade na presença dos fortes e jamais dizer mentiras para ganhar aplauso se me deres a fortuna. Não me tires a felicidade. Se me deres a força, não me tires a sensatez. Se me for dado prosperar, não permita que eu perca a modéstia, conservando apenas o orgulho da dignidade. Ajuda-me a apreciar o outro lado das coisas, para não acusar meus adversários com maior severidade do que a mim mesmo. Não me deixes ser atingido pela ilusão da glória mundana, quando bem-sucedido, e nem desesperado, quando derrotado. Lembra-me que a experiência de uma queda poderá proporcionar uma visão diferente do mundo. Oh Deus, faz-me sentir que o perdão é a maior demonstração de força e que a vingança é a maior prova de fraqueza. Se me tirares a fortuna, Senhor, deixa-me a esperança. Se me faltar a saúde, vem com teus braços e conforta-me com a graça da tua fé. E quando me ferir a ingratidão e a incompreensão dos meus semelhantes, cria em minha alma a força da desculpa e do perdão. Finalmente, Senhor, se eu te esquecer, eu te rogo, nunca te esqueças de mim. Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos chegando com mais uma edição do nosso programa Memória Acadêmica Trajetórias. A você, um forte abraço e o meu muito obrigado pela sua audiência, amizade e companhia. Este é o melhor programa de cultura da nossa região. Ele fala de livros, escritores, poetas, repentistas, leitores e da boa música. É uma hora de interação com o seu verdadeiro eu literário. Eu sou Ricardo Alfredo. A vocês que estão na cidade, em toda a região, o nosso forte abraço e o meu muito obrigado por abrir a porta da sua casa e permitir que adentremos com o melhor da nossa cultura. Então, não esqueça, nos encontraremos sempre aqui na TV Câmara e na grade da TCM Telecom, todos os sábados às 19 horas, com o programa Memória Acadêmica Trajetórias. Esse programa é coordenado pela Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, ACJUS. A ACJUS é movida pelo sonho da interação literária, acadêmica de todos os escritores, assim como grandes produtores de livros, leitores, pensadores e futuros escritores. E para este programa, a nossa convidada, que veio com muito carinho, é Dulcineia Aguiar Cavalcante e Silva, conhecida por nós escritores como Dona Dulce. Nasceu em Cedron, no Ceará. Ela é formada em Pedagogia pela Faculdade de Pedagogia da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, nossa querida UERN, aqui da cidade de Mossoró, aqui do estado do Rio Grande do Norte. Dona Dulce é membro ativa do Clube de Leitura As Traças, desde 1994. Faz parte da Academia Feminina de Letras e Artes Moçoroense, a FRAM. Ela ocupa nessa academia a cadeira 18, integra as confrarias Café e Poesia e As Traças, cronista do Jornal de Fato e agente cultural da Confraria Sem Fronteira nem Beira. Participa como coautora de diversas coletâneas. Em 2002, publicou seu primeiro livro intitulado Quatro Estações. Veio o segundo, Outono Azul, em 2008. O terceiro, Bicicleta de Papel, em 2012.
finalmente, seu quarto livro intitulado Um Chão para Memórias, em 2016. Os 3 últimos livros pela editora Sarau das Letras, fora outros que a gente vai comentar. Conta ainda com diversos textos publicados na Afran, em revista, no jornal Mossoroense e na revista Oeste Potiguar. Está em todas as antologias aqui da cidade de Mossoró, Itibau, em versos. Está em todas as coletâneas também. Faz parte de diversas coletâneas, das quais está envolvida com café, confraria, café e poesia, nos volumes 1, 2, 3 e 4, e ainda dos exercícios literários 1 e 2, todos editados pelo Sarau das Letras. Escreve assiduamente para a coluna Espaço Literário Martins Vasconcelos, desde 2019. Isso resultou numa coletânea com muitos escritores. Na quarentena, fez parte do e-book Quarentena em Quarentena, com belíssima edição virtual. Acredita que escreve sempre, pois escreve contínua, sendo um grande prazer. Tem diversas obras literárias, como eu já citei aqui, 4 Estações, Outono Azul, Escada de Papel, todas essas daí lançadas pelo Sarau das Letras, Um Chão para Memórias Soltas, que são crônicas também no Sarau das Letras, e diversas outras participações e antologia, como eu já citei. As Traças, que é um clube de literatura, ela faz parte e lá atua em lançamentos de 2004, lançamento de 2012, e principalmente Mossoró e Itibau, prosa e verso, pelo Sarau das Letras, Uma Janela no Fim do Mundo, lançado pelo Clube de Literatura As Traças, 2015, Sem Fronteiras pelo Mundo, coletânea literária internacional bilíngue, em 2016, Café e Poesia, volume, como eu já citei, 1, 2 e 3, e também Exercícios Literários, 1 e 2, pela Confraria Literária. Também ganhou diversos prêmios literários. Vamos citar alguns aqui. Prazer em Conhecer. Foi um texto que foi classificado e ganhador em Fortaleza, As Traças em Fortaleza. Foi o primeiro lugar na categoria crônica e o 3º concurso João Batista Rodrigues, promovido pela Academia Mossoroense de Letras em 2017. Diversos textos publicados. Se fôssemos citar aqui, seria um dia inteiro, porque tem textos publicados na revista da Afran, que é a Academia Feminina de Letras, aqui da cidade de Mossoró, tanto 2011, 2012, 2013, tem falando de 100 anos de poema, em homenagem ao centenário de Marieta Lima, que foi publicado na revista do ICOP, número 15, 2012. Prazer em Conhecer, texto classificado em primeiro lugar para a revista Traçada do Clube de Literatura As Traças, da cidade de Fortaleza, no Ceará, em 2014. Afran na Praça, Sarau, que foi em 2010, 2011, 2012, que foi em 2010, na verdade até 2017. Também, mesmo sendo uma grande escritora, mãe de 7 filhos, 11 netos, essa é a motivação maior dela. Mora aqui na cidade de Mossoró, onde exerce as atividades literárias. Ouçamos agora o hino oficial da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, ACEJUS. E logo após o hino, ouviremos a nossa primeira participante aqui, antes dela mesma falar, que é a Wanda Jacinto, falando um pouco sobre sua amiga, que é a nossa convidada, Dona Dulce. Quebra
ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Em Mossoró há de filhos impávidos, quer no berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Em Mossoró há de filhos impávidos, quer no berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Olá, confrade Ricardo. Olá, telespectadores da TV Câmara. Hoje o programa Memórias Acadêmicas Trajetórias recebe a escritora e poetisa Dulce Cavalcante. E a convite, estou aqui para falar sobre Dulce, que, diga-se de passagem, é sempre um grande prazer. Dulce é uma amiga querida, uma pessoa maravilhosa e abençoada, que todos desejam por perto. Já caminhamos juntas há algum tempo. Tive o grande prazer de conhecê-la na minha primeira participação na Confraria Café e Poesia. Dulce, ela é apaixonada pela literatura e muito cedo aprendeu o gosto pela leitura, mas começou a escrever já na vida madura, o que não a impediu de desabrochar lindamente entre prosas e versos, assim como Cora Coralina, sua poetisa preferida. Ela é dona de uma mente brilhante, consegue brincar com as palavras, traduzindo seu pensar de forma leve e deliciosa de se absorver, sejam nas crônicas ou nos seus lindos poemas. Compartilhamos também espaço na AFLAM, Academia Feminina de Letras e Artes Mossoroense. Dulce, sempre criativa, sempre cheia de boas ideias, ela tem o dom de perceber a beleza em cada recanto da vida. Mas uma coisa que eu adoro é observá-la quando busca na memória citações de grandes nomes. No meu projeto de leituras de poesia, ela é uma das minhas incentivadoras e tem me apresentado grandes nomes da literatura.
Dulce, ela se recria a cada estação. Nunca se dá por vencida. E por esses e outros tantos motivos que ela é tão especial na nossa vida. Te amo, Dulce. Sinta-se abraçada. Dona Dulce, seja bem-vinda ao nosso programa. É uma honra recebê-la, senhora, aqui. Como eu já tinha conversado com a senhora, esse é um programa que às vezes eu digo um pouco estranho, porque ele não tem um público-alvo. Deveria ter, não o tem. Ele atinge todas as classes sociais. É um programa que atinge todas as classes sociais, desde o homem do campo ao homem da cidade, desde aquele homem intelectual ao homem mais simples do povo. E diversas vezes eu que ando pouco devido a 3 funções que eu exerço pública nessa cidade, como eu às vezes vou ao supermercado, encontro pessoas falando, assisti seu programa, da pessoa mais intelectual da cidade, já encontrei a pessoa mais simples. Diversos professores das universidades, do estado e do município acompanham. Alguns professores aproveitam esse programa, usam na sala de aula, junto com seus alunos, para conhecer os nossos escritores, poetas, que não deixam de ser escritores, nossos repentistas, nossos literários, que temos muito aqui. Nós temos muitos cronistas na cidade também, então eles usam muito para trabalhar. Dona Dulce, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Ricardo Alfredo, pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui e poder ajudar nesse seu intento de levar a cultura pelo Mossoró, por toda a região. É verdade, Dona Dulce. Aqui normalmente se coloca no YouTube depois e uma diversidade de pessoas vão lá pesquisar. A gente olha, tem uma diversidade de gente baixando para assistir, baixando para utilizar. Dona Dulce, como aqui nós temos assim, eu chamo de crianças que estão no município, são alunos, e na verdade a senhora é uma inspiração para as meninas e para os meninos, que sonham de escrever um livro, sonham em ser um imortal como a senhora. Me diga uma coisa, Dona Dulce, eu gosto muito de falar da infância. Me fala um pouquinho da sua infância. Eu venho de uma família numerosa, né? Éramos 9 ao todo, e quando foi nos meados de 1950, no começo dos anos de 1950, nós nos mudamos, meu pai, nós fomos praticamente num pau de arara, para o estado de Minas Gerais. Meu pai foi atendido de um pedido de um cunhado dele que morava lá em Coração de Jesus, em Minas Gerais, e nós fomos para lá, né, para procurar uma vida melhor. E lá em Minas Gerais é quando começou toda essa minha coisa, meu carinho e esse meu amor pelos livros. Porque eu fui estudar no colégio, né, um colégio que ficava perto da minha casa, na cidadezinha pequena desse tempo, não era nem cidade, era um distrito de Montes Claros, né? Distrito de Montes Claros. Mas era uma cidade que continha muita coisa já. Para ser distrito já tinha muita coisa, né? Já tinha os casarões antigos, a igreja era muito bonita, a igreja de Coração de Jesus era muito bonita. E tinha tudo uma coisa que eu quando, como criança, já me chamava a atenção. E quando foi no colégio, o senhor sabe que esse negócio de bullying veio se falar agora em bullying. Mas naquela época já havia um bullying, uma coisa velada, que não tinha essa palavra bullying, essa palavra apareceu em 1970, né, bullying. Mas já havia aquela coisa de bullying. E começaram a fazer os meninos a fazer bullying comigo, que era nordestina. Quer dizer, que esse negócio de Sudeste, ser contra o Nordeste, é uma coisa muito antiga, não é de hoje. E começaram a dizer que eu era cearense, com medo de casca de abóbora, né, que passava fome, e que minha cabeça era chata, porque meu pai batia na chuva, deixa que ainda vai chover, e me aperreavam demais no recreio. Na hora do recreio, era um sofrimento para mim, porque se juntava todo mundo. E tinha um pernambucano, que era o Danilo, um pernambucano que também, como eu,
era nordestina, né? E também ia nessa onda também, sofria também essa história. Então, enquanto foi um belo dia, eu não resistindo mais, eu estava num batentezinho mais alto e a menina que estava me provocando estava no embaixo. Eu estava mais a favor do que ela. Quando ela começou a dizer as coisas e tudo mundo, eu pulei em cima dela, segurei nos cabelos e não soltei mais. Aí foi uma briga, sabe? Uma briga daquelas mesmo. Aí Danilo, que era no Nordeste, dizia assim, aqui não encosta ninguém, deixa eu brigar. Foi saia, caiu e foi aquele movimento, aquela coisa. Naquele tempo tocava silêncio. Eram as 11 badaladas de silêncio. Tocou silêncio não sei quantas vezes, ninguém atendia o rebuliço tão grande no colégio. Aí, até que enfim a minha professora Hermínia desceu e veio a diretora, e veio todo mundo e acudiu e foi separado. Nessa coisa, foi chamada as meninas e foi mandado um bilhete que só voltavam à escola com a presença dos pais, né? O meu pai e o pai da menina, Lia, me lembro, não sei o sobrenome, mas o nome dela era Lia. E ela era tipo uma alemã, sabe? Uma loura, cabelo bem vermelhinha, muito forte, tipo estrangeira mesmo. E nós fomos, e quando terminou lá a reunião do meu pai e de minha mãe, com os pais dela, ela disse assim, agora ela vai ficar de castigo. Aí, quando ela disse, vai ficar de castigo. Não entendia que castigo. Naquele tempo, castigo era ficar de joelho de milho. Né? Meu tempo, naquela época. Meio duro mesmo. Era palmatória, essas coisas. Eu digo, verdade, eu vou sofrer. Mas ela disse assim, ela vai passar durante um mês todos os recreios na biblioteca. Aí eu me encontrei na biblioteca. O meu mundo foi através desse castigo. Um castigo que rendeu. Que rendeu. Rendeu esse livrozinho aqui, ó. Vamos falar já sobre ele. Sobre o chão de memória surda, que eu escrevo toda essa minha trajetória de Minas Gerais. Então, eu lia, aí lia uma história, aí quando era no recreio seguinte eu marcava, aí quando era no recreio seguinte eu ia correndo para terminar de ler, e assim passei um mês, 2, 3 e fiquei o resto do tempo todo quase na biblioteca lendo. E até hoje eu gosto de ler, né? Eu leio tudo que me cai às mãos, porque eu acho que a leitura é uma das coisas mais importantes que tem. Você pode ter celular, pode ter tudo, mas a leitura no papel, a leitura física do livro físico é muito importante. É muito importante. Eu gosto de livro até de cheirar o livro, sentir o cheiro, de pegar, eu tenho curiosidade, eu estou assistindo televisão, e fico com aquelas pessoas, repórteres, por trás daquela livraria. Eu me levanto para ir ver os títulos. Me levanto, vou lá, fotografo para aumentar na televisão, para poder saber que livros são. E é uma glória quando eu digo, olha, esse livro aqui eu já li. Esse livro aqui eu já li. Né? Porque eu já tenho lido muito. Hoje eu estou lendo menos. Hoje eu já leio assim, um livro e fecho, leio uma página, 2 e fecho. E assim. Meu pai também foi um incentivador, né? Porque quando eu voltei para casa, papai, eu disse a papai, antes de ir, eu disse, papai, olha, eu estou sofrendo muito lá no colégio, que eles estão aperreando, estão querendo me bater. Ele disse, se você apanha lá e apanha aqui. É uma tradição dos pais isso aí. Apanha lá e apanha aqui. Quer dizer, que eu não era papai, porque se eu apanhasse, eu apanhava lá também. Né? Complicado. Dona Dulce, esse programa é rápido demais. Esse é o primeiro bloco que está encerrando. Mas antes de encerrar, eu gostaria de chamar e deixar com vocês um vídeo da própria Dona Dulce, que a gente fez coletânea dele, chamado Ser Escritor É. Vamos ouvir o vídeo Ser Escritor É com a própria poetisa Dona Dulce.
A escrita deu a liberdade à escritora, até então desconhecida, né? Casei muito cedo, tive filhos e me ativo às tarefas do lar. Apenas lia e a leitura me aprimorava. E me vi escrevendo nas horas de folga. Fazia poemas, mas eu guardava, eu trancava. Escrever era como um testemunho mudo da imaginação. Não nasci escritora, tornei-me uma, pela mão do destino que me propiciou esse adendo fantástico à minha vida. O gosto pela narrativa tem um mérito. Posso escrever sem filtro, sem alguém para me calar. É transpiração fluindo, é o acumulado de leituras vindo à tona. Sem a escrita, eu não me sentiria completa, né? Pois o gosto pela narrativa proporciona essa faceta. E eu sei que ela não vai falhar, né? Enquanto meu cérebro funcionar a contento. Sempre achei melhor escrever, porque eu gaguejo muito. E a fala atropela as palavras e nega a fluidez do que eu penso. Eu, já na escrita, não. Eu sou aprendiz, sou livre e tenho o domínio da linguagem. E sinto o quanto me completa e me dá prazer. Tenho a esperança que não me falte. Bom, gente, vamos agora dar uma paradinha de 1 minuto e voltamos já. Eleger um prefeito ou prefeita é como escolher alguém para cuidar da nossa casa ou do nosso dinheiro. O prefeito é responsável por administrar os impostos recolhidos e o orçamento recebido do Estado e da União. E com esse dinheiro, deve fazer melhorias na cidade. Os recursos devem ser aplicados no atendimento básico à saúde, na educação infantil e fundamental, no transporte público, na cultura, na manutenção dos espaços públicos e na pavimentação das ruas. O prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade e precisa fazer tudo isso em diálogo com a Câmara de Vereadores. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu novo prefeito. Gente, obrigado aí, vocês viram o vídeo da própria Dona Dulce falando sobre o que é ser um escritor. O que é? Vocês viram. Já tem um norte para você que deseja ser escritor. Muito bem, eu estava dizendo aqui a Dona Dulce que eu também sou um apaixonado por livro. Eu uso, como os alunos sabem, estão assistindo, eu uso muito tecnologia. Mas como eu disse a senhora, eu gosto de ler deitado numa rede. E como eu deito numa rede, e às vezes adormeço, eu fico imaginando se fosse ter um livro. Eu tinha que comprar um notebook a cada um dia seguinte, porque ele amanheceria todo quebrado. Quantas vezes eu já acordei com o livro atrás das costas? Livro grosso, uma dor nas costas danada. O livro que eu adormeci, fui bolando e o livro caiu atrás das minhas costas, assim como a senhora. Mas, Dona Dulce, como foi a sua vinda de Minas Gerais? Aí voltamos de Minas, né, que não deu certo, e foi toda aquela coisa pelo Rio São Francisco, naqueles navios roda d'água, aqueles navios pelo Rio São Francisco até Petrolina, de Petrolina para Iguatu, que é a minha segunda cidade, né, porque eu nasci em Cedro, mas Iguatu é que é a cidade que eu conheci mesmo como minha, porque Cedro eu não só fiz nascer. E pronto, fui participar das coisas. Depois eu fui para Salvador, para a casa de uma tia minha. E quando eu cheguei em Salvador, eu fui fazer um teste para ir para uma escola muito importante, uma das maiores escolas de Salvador. E a moça pediu para a diretora, pediu para eu fazer uma descrição, para saber meu nível, né? Aí eu fiz a descrição, aí ela notou, olhou assim e disse assim,
leu e disse, não nega que é da terra de Raquel de Queiroz. Quer dizer, que é uma cearense nata. É cearense da terra de Raquel de Queiroz. Aí eu digo, quer dizer que essa pessoa tem futuro na leitura. Eu achando engraçado ela ter dito isso, mas ficou, né? Eu sempre escrevendo. Aí eu me casei muito nova, aí comecei a ter filhos, e pronto, parei de pensar em estudo e pensar em alguma coisa. Mas nunca larguei os livros. Era fazendo o mingau do menino e o livro aqui, ó. Eu ia balançar o menino, ele dizia, você também não balança, só fica lendo, que eu balançava lendo e parava, né? Aí ele dizia, você não balança porque eu só lendo. E foi lendo. Quando morei em Quixeramobim, durante uns 4 anos, mais ou menos, em Quixeramobim, eu tive 2 filhos em Quixeramobim. Aí, depois que eu parei de ter os filhos, aí eu disse, bom, agora eu vou pensar lá tinha uma escola normal, e eu digo, eu vou ver se eu consigo entrar na escola normal de lá. Aí fiz o primeiro ano na escola normal de Quixeramobim. Aí fui transferido, meu marido foi transferido, porque ele era bancário do Banco do Nordeste, e foi transferido para Mossoró. Quando chegou aqui em Mossoró, eu fui para o colégio Eliseu Viana, Colégio Estadual Eliseu Viana. Eliseu Viana não, Colégio Estadual daqui. Colégio principal, naquela época tinha 3.500 alunos. Chamava de escola normal, né? Hoje é chamado de estadual. Era o colégio estadual que, junto com o colégio estadual, funcionava a escola normal. Então eu fiz a escola normal, até a diretora era a Natália Bezerra, né, com quem eu fiz uma grande amizade. Aí fiz o 2º ano e o 3º ano. Aí pronto, deslanchei, eu fiz o vestibular, passei e fui fazer pedagogia. Eu errei, porque eu poderia ter feito letras, mas como eu achava que não ia passar... Fiz pedagogia para tentar, né? Entendi. Eu digo, para tentar alguma coisa, eu queria entrar na universidade. E fiz pedagogia e entrei. E pedagogia foi muito bom para mim, porque eu tive um entendimento com esse mundo acadêmico, né, de conhecer pessoas, independente da minha vida familiar, com marido, com filhos, que já era outra coisa, né? E aí eu tenho um mundo à parte, que era o mundo acadêmico, que era de estudar e isso de ter a reunião de grupo para fazer os trabalhos, essas coisas mais. Eu gostava muito. Quando foi nesse tempo a UERN, ela não tinha ainda lá em cima aquele complexo. Era espalhadas na cidade, né? A pedagogia funcionava numa época num canto, outra época no outro. A gente andou por diversos, peregrinou pela cidade, na enfermagem. Nós tivemos aula na enfermagem e tivemos aulas em outros locais, que eu não me recordo agora. Até que assumimos o campus. E ficaram lá, até hoje está lá no campus, o curso de pedagogia. Aí quando foi para a primeira turma que ia sair de lá, já eram 13 turmas, 13 cursos já tinha 13 cursos, ia sair a primeira turma, aí fizeram uma enquete para saber quem ia ser o orador da turma, e eu fui, entre todos os grupos, eu fui escolhida a primeira oradora da turma que saiu daquela época, em 1977. Inclusive a senhora mandou ou digitou na máquina antiga, não foi? Digitado. O seu discurso. Digitado naquelas máquinas antigas. Se falar hoje, os meninos perguntam. Sabe o que é? Ele não sabe o que é. Se ele olhar aquelas máquinas antigas de digitar... Ali, até com as correções, atrás do doutor Vantan me dizendo com quem era que eu ia... Eu digo, doutor Vantan, como é que eu chamo aqui as pessoas que eu não sabia? Ele foi me dizendo, fulano, primeiro fulano, segundo, terceiro. Aí foi me dizendo, eu escrevi de caneta atrás.
eu entreguei a UERN, porque eu acho que aquilo ali é um documento. É histórico. Foi a Histórico. primeira turma, é histórico. Primeira turma. Mas como eu estava falando, se você mostrar uma máquina dessas antigas de datilografia aos meninos, hoje ele vai. Tem um dia que a gente coloca aqui o Wi-Fi. Porque eles nunca viram, não vão ao museu, não pesquisam. Mas me diga uma coisa importante. Tudo bem, saindo ali da UERN, deixou um documento histórico, fez história na universidade. Porém, como foi sua chegada na Academia Feminina de Letras Bom, e Artes aí de eu Mossoró? fui-me embora, viajei, morei 22 anos em Fortaleza. 22 anos. Eu fui para Cajazeiras, Paraíba, passei anos em Cajazeiras. E em Cajazeiras eu fiz muito movimento, tanto literário como artístico, de dança, de coreografia. Eu coreografava os grupos para dançar e fazia decoração nos clubes para as festas. Eu fiz um nome lá, quiseram até me dar o título de cidadão de Cajazeiras. E fui para Fortaleza. Aí lá eu passei 22 anos e vivi uma vida muito ociosa, mas eu nunca deixei de escrever. Aí eu entrei para o Clube de Leitura As Traças, que foi assim que me deu assim, um ânimo, né? Porque já era outro mundo. Toda segunda-feira do mês, eu saía de casa para me encontrar com pessoas completamente compromissadas com a literatura. Que liam, que passavam livros, que tinham uma biblioteca, que emprestavam livros, que você trazia livros, e que era a troca de ideias do que se lia, passava para outro. E esse feedback muito rápido, assim, todo mês. E tinha as brincadeiras, tinha lanches e tinha a parte lúdica também, né? Não interessava, não te interessava a idade, não interessava gênero, não interessava raça, não interessava nada. Era só quem gostava de literatura. Porque a literatura é a sétima, é uma das 7 artes, né? É assim. A literatura é a 7 artes. É verdade. E a poesia é a arte primeira da literatura. Eu acho que é a refinada, sabe? É a refinada, a poesia é a refinação da literatura. Da literatura. Então, eu vou escolher ser poeta. Não. É uma coisa que vem naturalmente. De repente você está escrevendo poesia sem nem saber. Isso aqui está muito poeta. Eu costumo dizer às pessoas que eu conheço que gostam de escrever poesia, que poesia é algo que nasce da alma. A gente não vê a alma, mas nasce lá na alma, sem a gente se aperceber. Ela nasce na alma e depois ela se reproduz. Reproduz. Né? Agora, você escreve. Eu gosto muito de citar a Cora Coralina, que é a minha como é que se diz? Minha ídola. Minha ídola, para usar a linguagem genérica hoje, a minha ídola, né? E porque eu me espelhava muito nela, ela com 67 anos, né, ela lançou o primeiro livro dela e morreu aos 95 anos. Então, escreveu até o fim e eu me espelho muito nela, porque eu comecei muito tarde a publicar mesmo. Eu escrevia, mas não publicava. Só guardava. Só guardava. Tá certo. E a Academia Feminina de Letras, como foi a sua chegada? Aí, quando eu cheguei aqui, também pelo meu marido veio para o banco, né, o Banco do Nordeste, foi gerente do Banco do Nordeste durante 7 anos. Esses 7 anos que eu passei aqui em Mossoró, né, aí me deixou muitos conhecimentos, eu deixei uma família criada aqui. A minha irmã que se casou com um rapaz daqui de Mossoró. Então, quando eu voltei, agora, depois que eu fiquei viúva e tudo, e não tinha mais lá em Mossoró, lá em Fortaleza, era uma cidade muito grande, eu morava só, e eu digo, não, eu vou porque lá eu já tinha minha família aqui em Mossoró, eu tenho uma família, né? Verdade. Tem minhas filhas, meus netos, eu tenho um bisneto no cemitério daqui também. Né? Então, eu sou moçoroense de coração, de todas as maneiras. Né? E a minha irmã conhecia Fátima Castro, esposa do Wilson Bezerra.
E ela disse, a minha irmã é escritora. Ela tem já 2 livros escritos. Aí ela disse, pois então mande ela aqui, que a gente está aceitando pessoas que... Aceitando não, nós estamos convidando pessoas que já têm algum livro escrito. Como eu já tinha 2, eu estava dentro dos critérios. E fui, né? Foi esse o caminho da sua chegada? O critério foi esse. Foi ter escrito 2 livros, né? E depois dele eu já escrevi 3. Tem uma amiga e confreira que também quer falar sobre a senhora um pouquinho. Gorete Alves. Gorete Alves mandou um pequeno vídeo falando sobre a senhora. Vamos ouvir o vídeo com Gorete Alves. Falar de Dulce é falar sobre uma pessoa fantástica, maravilhosa, que gosta de viver. E eu tenho a maior alegria de estar fazendo parte deste grupo de amizade de Dulce, né? Dulce, um grande abraço, felicidade, muita paz e muita saúde. Beijos. Gorete, muito obrigado, Gorete, por ter mandado um vídeo falando aqui da nossa querida escritora, Dona Dulce. Eu tomo a liberdade de chamar Dulce, porque é um nome doce, né? Dulce é doce. Muito obrigado, Gorete. Então, a senhora chegou na Academia Feminina de Letras, foi empossada na cadeira 18. Na cadeira Quem 18. é a patrona? A patrona é Cora Coralina. É uma paixão, é a paixão literária. Quando sentaram, disse, agora tem uma patrona. Eu escolhi de pronto, assim, nem pensei. Quando disseram assim, qual é a sua patrona? Aí eu disse, Cora Coralina. Eu nem pensei, porque eu podia ter pensado em outras pessoas, procurado até do Ceará, do Rio Grande do Norte, Raquel de Queiroz, outras, Zila Mamed. Não, eu pensei imediatamente em Cora Coralina. O que lhe atrai mais assim, Cora Coralina? Foi o motivo dela ter começado já um pouco avançada a idade? O formato de escrever? O modo simples, né, do cotidiano que ela falava. Que ela traduz, né? Ela traduz. Traduz para os livros. É uma coisa, realmente eu tenho lido. Eu tenho toda a obra dela muito pequena, são 4 livros só. Aí, tem muita coisa que dizem que é de Cora Coralina, quando eu olho eu digo, não, isso aqui não é, jamais. Cora Coralina tem uma linguagem especial, sabe? Ela nem fala aquela linguagem velha, sei, aquela pessoa antiga. A que a gente chama de arcaica, né? Eu digo velha mesmo, velha porque já está até em desuso, né? E nem usa a coisa, aquela coisa moderna. Quando eu vejo uma coisa dizer uma coisa bem moderna, eu digo, não, que não é Cora Coralina, porque ela tem uma linguagem muito simples, mas muito consciente, muito honesta dentro porque a gente pensa que Cora Coralina, ela não era alfabetizada. Ela era alfabetizada, mas não tinha muito conhecimento, mas ela tinha porque ela foi vendedora de livros de porta em porta. Então, tudo que pegava nas mãos dela, como ela lia. Então, ela concentrou muito conhecimento. E ela escrevia assim divinamente bem. Falava do dia a dia, do gado, do boi, da louça. E tem até a louça, a porcelana que veio da Europa. É um poema enorme dela sobre essa louça, né? Pombinho azul. E tem umas coisas do dia a dia mesmo, né? Do carro de boi, do carroceiro, da galinha morta, né? Do pessoal das encruzilhadas, dos sanfoneiros, dos becos de Goiás. Assim, essa coisa assim, bem, que me atraía muito na literatura. Era o cotidiano da vida. Porque eu acho que o escritor, o poeta, ele ele faz uma resenha do seu tempo. Então ela traz a imagem do que foi Goiás Velho, né, que é onde ela morou, o que era o Brasil antigo, o Brasil colonial, o Brasil rural, sabe? O Brasil que a gente pensa que não tinha muita coisa, mas já tinha
Já tinha tudo que tem hoje, só que hoje é avançado. E naquele tempo era muito rudimentar, mas já tinha clubes de leitura, ela participou de clubes de leitura, né? Naquela época ela já participava disso. Era mulher à frente do seu tempo. À frente do seu tempo. Isso é interessante. Também tem outra pessoa que quer participar. Gostaria de participar, que é Silmara Fernandes. Silmara, já agradeço aqui a você. Silmara mandou um vídeo também. Sim. Fala Si, né? Simara. Silmara Fernandes. Mandou um vídeo falando também sobre a senhora. Silmara, muito obrigado. Ouçamos o vídeo com Silmara Fernandes. Olá, eu sou Silmara Fernandes, sou membro da Academia Feminina de Letras e Artes Moçoroense, a AFLAM, e estou passando para dizer um pouco do significado da figura de Dulce Cavalcante. Dulce, que é nossa confreira na AFLAM, Dulce, que tem uma história de vida inspiradora para todas nós, né? Uma figura fantástica, e que soube manter ao longo da vida a doçura, a gentileza, e é assim como ela é conhecida, como a Doce Dulce, que já é um pleonasmo, porque o nome Dulce em si já tem um sentido de doçura, de encanto, e é isso que ela é para todas nós. Então, Dulce, de Silmara Fernandes, um beijo muito grande, que você é merecedora de todos os louros, não só literários, mas em toda a sua vida, porque você é uma pessoa especial, inspiradora, inteligentíssima, de uma meiguice, de uma doçura que nos acolhe e que nos encanta. Ok, Dulce? Todo o meu carinho, toda a minha admiração, o meu respeito a essa figura fantástica que ocupa um lugar todo especial, não só na AFLAM, como no coração de todas nós, aflamianas, que te amamos. Um beijo, Dulce. Obrigado por sua participação aqui conosco no nosso programa, falando um pouquinho sobre Dona Dulce e traduzindo para a gente aqui essa doçura de ser humano que é Dona Dulce. Vamos para um intervalo e a gente volta já. Eleger um prefeito ou prefeita é como escolher alguém para cuidar da nossa casa ou do nosso dinheiro. O prefeito é responsável por administrar os impostos recolhidos e o orçamento recebido do Estado e da União. E com esse dinheiro, deve fazer melhorias na cidade. Os recursos devem ser aplicados no atendimento básico à saúde, na educação infantil e fundamental, no transporte público, na cultura, na manutenção dos espaços públicos e na pavimentação das ruas. O prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade e precisa fazer tudo isso em diálogo com a Câmara de Vereadores. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu novo prefeito. Muito bem, estamos de volta com o programa Memória Acadêmica Trajetória aqui no seu canal de TV, no nosso canal de TV, que é o TV Câmara, dentro da grade da TCM também é reproduzido. Gente, eu quero agradecer a todos vocês que estão ligados conosco, alunos, professores de diversos níveis, alunos do Fundamental de 6º a 9º, alunos do primeiro ano médio ao 3º ano, aos professores, educadores da cidade de Mossoró, nossos queridos heróis, estão lá batalhando para transformar essa sociedade. Vai o meu forte abraço a todos vocês, obrigado pela interação, amizade, é isso que nos mantém aqui nessa terra, amizade sincera. Muitíssimo obrigado. Para você que ligou seu canal de TV hoje, agora nesse momento, nós estamos aqui com Dona Dulce, que é poetisa, escritora, hoje da nossa cidade. Foi emprestada ali do Ceará, mas está conosco, tornou-se moçoroense de coração. Dona Dulce, eu estou vendo aí o seu fardamento da Academia Feminina de Letras e Artes.
Nos apresente ele. Essa Pellegrini, inclusive foi uma ideia minha. Eu fui quem fiz o desenho na época, porque a gente tinha uma, mas que não deu certo. Aí a gente ajeitou essa daqui, e esse lilás foi uma cor escolhida na A senhora deu o modelo e o pessoal escolheu a cor e me deu o modelo. Aí a medalha, né? A medalha. A medalha que a gente vai nas reuniões, apresenta nas reuniões, e a Pellegrini para os momentos mais festivos e mais requintados, né? Mais formal. Pronto, gente, ela é imortal da Academia Feminina de Letras e Artes de Mossoró, na cadeira de número 18, que tem como patrona Coralina. E os livros? Vamos falar um pouquinho do seu livro, que estão aqui. A senhora participou também do e-book, não é verdade? É. Como foi essa participação do e-book? Esse foi totalmente digital, porque eu nem conheço a pessoa, nem conheço o rapaz, o escritor, não é? Que me convidou, que estava fazendo esse livro, 40 em quarentena, né? E eu disse, se eu topava, eu digo, topo. Depois a senhora manda. Era assim, como se eu tivesse feito coisas que a gente escreveu na quarentena. E eu mandei as coisas que eu estava escrevendo na quarentena, e apresentou muito bonita a apresentação do livro, muito bonita mesmo. Através de muita gente participou. Acho que tem até gente do Brasil nessa quarentena, nesse e-book, né? É. Que coisa boa saber que a senhora representa aqui, inclusive na parte digital. Digital, né? Muito interessante. Nos fale um pouco do seu livro. Os grandes escritores, que eu acho que grandeza é muito relativa, quanto menor, maior. Eu tenho um conceito de grandeza meio estranho. Quem não sabe servir, não serve para viver. Então, para mim, os que sabem servir são os que realmente são grandes. Eu assim, quando eu diz assim, a sua trajetória, eu acho uma palavra pesada e grande demais para mim, que eu não tenho trajetória. Eu tenho uma caminhada. Caminhada, né? Aliás, no meu livro, que eu autorizo minhas palavras, né, eu digo que essa trajetória não me cabe. Eu tenho uma caminhada. Então, a minha caminhada pela literatura foi muito atemporal, que é uma coisa que não vai, e muito de tempos em tempos. Não foi uma coisa assim, todo mês, todo ano. Contínua, né? Não, tinha muita intermitência. Teve muitas intermitências, né? Então, o primeiro livro foi esse aqui, 4 Estações, que é onde eu conto são minhas primeiras ideias. E é um do livro que eu gosto muito, porque fala sobre o primeiro contato que eu tive com a literatura, né? É um livro muito frágil, não tem muita consistência, assim, de coisa, mas eu gosto muito dele. É um livro bom para leitura, para abertura de leitura. É bom para abertura, para leitura, para poder ver. Eu falo sobre a morte do meu neto, né? São as perdas que eu tive, os amores que eu tive, os êxitos, né? Os netos completando 15 anos, essas coisas assim que a gente conta Qual foi o segundo? O segundo livro foi esse aqui, Poltrona Azul. Esse aqui, né? É. De que trata esse livro, basicamente? Esse livro, porque quando eu cheguei a Mossoró, eu fiquei sentada numa poltrona azul no meu quarto, parecida com essa, cena azul, sabe? E eu sentada lá e com o caderno na mão escrevendo, eu só tinha televisão, né? Eu não conhecia muita gente, porque quem me conheceu na época, antes, depois não sabia mais nem quem eu era, mas, né? Porque meu marido era conhecido, mas eu não. Entendi. Antônio Alves, que era o gerente, era o que era conhecido, eu não. Então, quando eu fiquei sentada lá, e pronto, assistindo televisão e escrevi esse livro. E quando foi para botar o título, eu disse, meu Deus, vai botar o livro? Poltrona Azul.
Foi onde eu estava Que é sentado, onde eu estava vendo as sentada ideias. e vendo que o mundo, onde o mundo se passava na televisão, e eu não podia tocar, porque estava lá onde estava distante, mas eu estava sabendo que tudo que estava acontecendo pelo mundo. E foi aí o Poltrona Aí Azul. depois dele nós Aí o tivemos... terceiro foi esse aqui Não, o terceiro foi esse aqui. Esse aqui? Esse aqui. Bicicletas de papel. Sim, esse daqui, ó. Terceiro livro, Bicicleta de Papel. Trata de quê esse livro? Esse Bicicleta de Papel era assim, porque eu tinha um sonho de quando eu era menina, pequena, eu tinha muita vontade de ter uma bicicleta. Certo? Mas a bicicleta naquele tempo era cara, meu pai não podia comprar uma bicicleta, não podia dar uma bicicleta, né? E ele nem queria que eu tivesse, nem queria que eu andasse nada de ninguém. Tinha mais essa. Andar em bicicleta de quem quer que seja, eu quebro as pernas. Ah, meu Jesus. É. E eu tinha um sonho de andar de bicicleta. Então eu sonhava. De vez em quando eu sonhava andando de bicicleta. Aprendi a andar escondido, caí, ralei, quebrei as compras que eu levava, que eu ia alugar o dinheiro do pão, eu ia alugar a bicicleta. Eu ia comprar pão, passava com o dinheiro, eu alugava a bicicleta e comprava pão fiado. Ah, meu Jesus. Ah, eu fui uma menina muito arteira, viu? E assim, e esse sonho está aí materializado aí em todas as coisas que eu escrevi, muita coisa sobre com bicicletas. E aí eu botei o nome bicicleta de papel, porque no corpo já não andava, quando eu tinha condições, eu não podia mais andar numa bicicleta. É verdade. Aí, no corpo não caberia, mas no papel, na poesia, verdade, caberia. Aí eu botei bicicleta de papel, o sonho. Como a gente falou em poesia, Wanda Jacinto nos mandou também o Poetizando Nosso Dia, para participar diretamente. Ouçamos com Wanda Jacinto, Poetizando o Nosso Dia. Olá! O nosso resgate literário de hoje nos traz a poetisa potiguar Margarete Freire de Souza. Ela que nasceu em Pendências em 12 de junho de 66, hoje radicada em Mossoró. No ano de 83, por aqui chegou para dar sequência aos estudos. Concluiu o curso de magistério e, paralelamente, ingressou no curso de tornearia mecânica no Senai de Mossoró. Foi a primeira mulher em Mossoró a exercer tal função. Mas, amante da literatura, em meados de 99 fez um curso de iniciação à poesia e, desde então, tem se voltado à escrita lírica. Não satisfeita, enveredou pelos caminhos da gastronomia, sua graduação atual. É professora, torneira mecânica, gastrônoma e poetisa. Faz delícias na cozinha e na poesia. Ela é viúva do professor doutor Luiz de Souza. Tem 3 filhos, Kaline Paula, Cássio Paulo e Maria Paula. É acadêmica da AFLAM, Academia Feminina de Letras e Artes Moçoroense, onde ocupa a cadeira 23, cuja patrona é Patrícia Heder Galvão, Pagu. Faz parte da confraria Café e Poesia. Publicou 2 livros de poemas pela Fundação Vantan Rosado, que são Pedaços de Mim e Curvas e Retas, mas também já participou de várias coletâneas, e em um dos seus poemas ela diz assim: Eu te desafio a me mostrar quem, neste mundo, te ame mais que eu, que seja capaz de se dar, fazer loucuras, ter coragem suficiente de mostrar sem medo, sem vergonha, o querer palpável, o desejo latente, o amor gritante que sinto por você. Eu te desafio a me mostrar quem, neste mundo, te ame sem frescura, te queira com loucuras, mais que eu. Poema Desafio, da poetisa Margarete Freire. Bom, a gente viu aí, Wanda Jacinto, 2 participações. Wanda é sempre participativa. Demais. Me diga só uma coisa. Depois desse livro aqui, Bicicletas de Papel, partimos para qual aula? Esse aqui. Tudo bem. Esse aqui,
Esse livro é aqui de Dona Dulce Cavalcante, Um Chão para Memórias Soltas. Qual o resumo desse livro? Esse Um Chão para Memórias Soltas? Foram os 5 anos que eu passei em Coração de Jesus, Minas Gerais. É esse livro aí que tem toda a minha caminhada de mineira. Sim, retrata tudo que aconteceu por lá. O bullying que eu sofri lá e o bullying que quando eu voltei, né, com o sotaque mineiro, no colégio de Iguatu, que quando eu terminava na oração, que dizia do nosso ventre Jesus. Aí eu dizia Jesus, aí todo mundo olhava para trás com raiva, os meninos, tudo com raiva de mim, porque eu estava dizendo Jesus. Sim, entendi. O bullying. É verdade. Aí começou o bullying, mas eu tirei de letra esse bullying e terminei sendo uma liderança mais ou menos nas artes, nas brincadeiras. Dona Dulce, fazendo um levantamento do que eu li um pouco sobre a senhora, eu procurei sintetizar com um grande poeta, escritor, Mário Quintana. Mário Quintana tem uma poesia chamada O Tempo. Conheço. Vamos ouvir, retorno e explica a você. Com Mário Quintana, O Tempo. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente. Iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. Muito bem, vocês viram aí Mário Quintana falando sobre o tempo. Dona Dulce, ela traduz aquela poesia. Todas as coisas que ela fez, ela colocou em livros. Traduziu para que a gente entendesse. Mas desses livros aqui, a gente tem uma paixão. A vida a gente tem uma paixão. Normalmente tem uma paixão, algo que é apaixonante. Eu costumo dizer aos meus alunos, tanto universitários como alunos que eu dou aula também, ensino fundamental, sou professor do município, hoje estou dando aula, como sou professor do Estado também, saí, hoje estou dando aula também no Estado. Eu costumo dizer aos alunos que eu sou um homem de dupla formação. Como é que é isso, Ricardo? Eu sou um homem de formação rural, eu venho de universidade rural, e também sou um homem de formação urbana, eu venho de cursos urbanos, como Direito e outros cursos. Mediante isso, me diga uma coisa, Dona Dulce, eu tenho umas paixões esquisitas, né? Por exemplo, eu tenho um sítiozinho, vou lá e faço minhas plantações, e eu mesmo. Vou bater no caminho de ao lado esquerdo ali, aí vou lá, eu vou com minha própria mão, eu cavo, eu coloco as coisas esquisitas que eu gosto. Assim como eu escrevo livros, jornais, revistas, estou em alguns locais que Deus permitiu. Alguém até eu recebi, quero agradecer a você, olha, não pense que eu me chateio com crítica, não. Um homem com sua formação, acreditar em Deus, eu tirar Deus da minha vida, eu desapareço, meu amigo.
Eu não sou ninguém nessa face da terra sem a presença do eterno Deus. Enquanto Ele está me carregando nos braços, os que se levantam contra e falam e choram, mas eu estou nos braços de Jesus, entre as mãos dele. Continue me assistindo, continue me lendo, que um dia o Espírito de Deus vai tocar seu coração. Mas voltando aqui, Dona Dulce, eu sou um apaixonado por religião também, por isso sou teólogo também. Dona Dulce, qual a sua grande paixão nesses livros? Não é a grande paixão, mas foi o que mais me aproximou de mim mesma. Foi que nós fomos num momento muito intuitivo e muito solitário, que foi a quarentena. Foi a quarentena. Foi a quarentena. Muita gente tem me dito isso. Foi um período de profunda solidão. E o escritor é um solitário, né? É verdade. O escritor é um solitário. Então, foi quando eu escrevi aqui Otonias. Esse belíssimo livro. Foi onde eu escrevi Otonias, que foi quando eu completei 80 anos, por isso, Otonias, né? Que 80 outonos. É verdade. Né? E aí é isso, eu observava só. Eu sou uma observadora. Muito bem. Observadora da natureza. Observava os passarinhos, as cabeças vermelhas, as rolinhas. Né? Tem o romance de Deus. É uma paixão que nasce no coração. Eu faço exatamente isso. Uma poesia sobre os bem-te-vis, era muito bem-te-vi. Eram 2 sons que a gente, lá em casa, debaixo da árvore, que a gente ficava todo santo dia, a gente ficava debaixo da árvore, eu e minhas 2 filhas, né? Porque elas saíam para ir para o supermercado, alguma coisa, e eu não ia para lugar nenhum, ficava em casa. E debaixo da árvore a gente ouvia os bem-te-vis e as sirenes. Me diga. Pela rua, a sirene passando por Tarcísio Maia. E aquilo me marcou muito, assim. Mas eu levei para o lado mais romântico, mais lúdico, que foram os passarinhos. Que coisa boa. Dona Dulce, na vida tem coisas que nos marca, nos emociona. A sua trajetória ou caminhada, como a senhora gosta, é uma caminhada de sucesso. Porque, veja, pouca gente consegue sintetizar e compreender o sentido da vida como a senhora compreendeu. É raro. No mundo de hoje é raro. Eu fico olhando para as pessoas que devagam ou vagueiam pelo mundo sem saber o verdadeiro sentido. O que mais lhe emocionou nessa vida? O que mais lhe causou emoção e guardou na lembrança? Olha, tem muita coisa. Tem muita coisa que me causou muita emoção. Os nascimentos dos meus filhos, né? Foram dos meus netos. Agora, ultimamente, o nascimento da minha bisneta, que está com na semana de nascida, né? Isso causou uma grande emoção. É uma emoção, uma coisa muito grande. E tem outras coisas, a formatura dos meus netos, né? O sucesso deles, eu ver a caminhada deles, a trajetória deles na vida, né? São coisas que me emocionam muito. Eu sou muito emocionada, eu sou uma pessoa muito emocionada. Tanto eu me emociono com a tristeza, como me emociono com a beleza e com a alegria. Deixa eu fazer uma pergunta bem assim. Alguns dizem, é muito psicólogo, isso, mas não. Quem é Dulce por Dulce mesmo? Eu sou uma pessoa muito curiosa, que tem uma sede de saber, não sei por que mais, porque não há mais motivo para querer saber mais nada. Mas eu ainda tenho essa sede de saber. Quando eu topo com a palavra que eu não sei, eu vou procurar saber o significado. Isso é uma coisa que eu faço imediatamente. Quem me conhece sabe. Quero saber por quê. E muito curiosa e muito intensa nos meus pensamentos. Talvez eu não demonstre muito no meu semblante, no meu viver, mas nos meus pensamentos há uma efervescência muito grande de coisas que eu poderia ter feito, que eu não fiz, que eu vou fazer, que eu quero fazer, e uma decepção porque não deu certo, porque não deu tempo, porque não vai dar tempo. Eu sou um caldeirão de sentimentos em efervescência.
Que coisa E boa. uma delas é a curiosidade. E talvez uma que está chegando agora é o medo. Que é humano, né? Que é humano, mas que eu nunca tinha pensado antes. Sei. Nunca tive medo. Eu nunca achei que levar as coisas pelo lado pior. Eu sempre levo pelo lado mais otimista das coisas. Sempre penso no melhor, sempre penso no que vai acontecer de melhor. Nunca penso no pior. Dona Dulce, as pessoas têm muito medo de morrerem. Eu costumo dizer às pessoas, pessoal, preste atenção no que eu vou dizer a vocês. Olha, não existe morrer. Você não morre de verdade. Ninguém morre de verdade. Essa matéria, esse invólucro que estou aqui nele, nesse momento, ele vai ficar aqui na Terra porque ele é daqui. Mas o sopro de vida, ele retorna para o Criador. E ele retorna levando o racional. Por isso que nós temos alma e espírito. Então, esse invólucro vai ficar aqui de qualquer forma. E nós partiremos para uma verdadeira eternidade. Dona Dulce, deixe para o nosso, o pessoal que nos assiste em casa, a senhora tem uma frase para dizer, um conselho para dar a esses meninos, esse jovem, esse adulto que está nos assistindo. Olha, eu acho que é uma coisa muito difícil de se cumprir hoje, que eu peço, que eu falo sempre, é ler. Mas é muito difícil de fazerem isso. Mas leia, não deixe o livro pelo celular. Vamos trocar pelo menos uma hora do celular pelo livro. Verdade. Pelo menos uma hora, que vocês vão se apaixonar e vão ver, vão descobrir um mundo muito mais fecundo, um mundo muito mais real, muito mais prazeroso do que um celular que você... Eu não gosto de celular porque você procura uma coisa, quando procura não tem mais. Acabou. Some rápido. Meu Deus, Instagram, não aguento Instagram, que vem cinco palavrinhas, eu gosto de narrativas. 5 palavrinhas para mim não diz nada, eu gosto de me aprofundar, saber por que está acontecendo aqui, sabe? Como eu digo, a curiosidade. Então procurem ler, porque ler vocês têm tudo que vocês querem saber. Eu peço, leiam, quiserem, porque não precisa de nada, nem de diploma, não precisa de nada. Eu não tenho, só tenho um diploma de pedagogia e não preciso de nada para saber quem eu sou e aonde eu cheguei e aonde eu quero chegar ainda. Que coisa boa. Suas considerações finais, que a gente está chegando, nosso diretor está dizendo, terminou. Suas considerações finais. Pois é, eu queria muito agradecer muito essa oportunidade de dizer essas palavras minhas. É com muita humildade e com muita satisfação mesmo que eu estou aqui conversando, porque eu considero Mossoró a minha segunda cidade do coração. Né? E pretendo ficar por aqui ainda muito tempo. Muito bem, antes de encerrar, eu vou convidá-los para também ouvirmos uma prece com Fernando Pessoa, na voz de Maria Bethânia. Ouçamos. Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és tu, e a lua és tu, e o vento és tu também. Onde nada está, tu habitas. Onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra. Ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e te servir como a um pai. Minha vida seja digna da tua presença
meu corpo seja digno da terra, tua cama, minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim. Torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim. Bom, gente, estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer a todos vocês, os que entraram em contato conosco por e-mail, os que tentaram ligar, os que falaram pelo Zap. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, amizade e companhia. Nos tornamos companheiros dessa boa conversa com os grandes escritores da nossa região, da cidade de Mossoró especialmente, da cidade do Natal e da nossa região de um modo geral. A você que está na fazenda, no sítio, nos acompanhando, nosso muito obrigado. Deus lhe abençoe sempre. Dona Dulce, muitíssimo obrigado. A gente agradece pela boa conversa com a Doce Dulce. E Dona Dulce também ainda tem aqui para nos mostrar a revista. Pode mostrar, Dona Dulce. A revista da Aflam, que eu fui homenageada, né, nesses 16 anos. A homenagem da Aflam foi comigo. Que coisa boa, graças né? a Deus. E eu trouxe para Ricardo Alfredo. Muito obrigado. A você de casa, como eu disse, o nosso muito obrigado. Agora escute o que eu tenho para lhe dizer. Mesmo mediante todas as dificuldades. Para um pouquinho, sempre escute. Sentou? Mesmo diante de todas as dificuldades que a vida apresenta, Deus tem um plano para a sua vida. Mesmo diante de todas as críticas que o mundo nos faz, Deus tem um plano para a sua vida. Mesmo diante da fome, da doença, do desprezo, Deus tem um plano para a sua vida. Ao entrar no seu quarto, dobre seus joelhos, converse com Deus. Ele vai lhe ajudar. Ele é o grande ajudador da humanidade. Escute sua voz. Escute sua voz. Siga suas orientações. Cuide de si, porque a vida é breve. Acredite, porque ela é eterna. A todos vocês, meu forte abraço.